Saudações a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Matabicho Linguístico Pedagógico, né, e Literário. Todos são bem-vindos a esse nosso encontro, que é um encontro importantíssimo do nosso ponto de vista, porque é um espaço de reflexão. Para quem não sabe, projeto Matabicho Linguístico, a palavra Matabicho significa café da manhã, porque nós realizamos esses nossos encontros no período da manhã. Então, por isso o nome Matabicho Linguístico. Nós somos a Unilab, a Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, uma universidade pública que se localiza no Brasil, no Nordeste do Brasil, especificamente na Bahia e também no Ceará. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro. Hoje temos o prazer de recebermos um colega muito querido, né, que eu ganhei, um amigo que eu ganhei recentemente, né, por meio das suas publicações. É um exímio pesquisador, né? O professor Oscar é um exímio pesquisador pelos trabalhos que tem desenvolvido, tanto na sua universidade como nas publicações científicas. Então, achei melhor convidá-lo, né, para participar deste nosso encontro e falar um pouco das suas pesquisas e seus trabalhos. O professor Dr. Oscar Rosário Jorge Daniel, ele é professor da Universidade de Rovuma, Instituto Superior de Desenvolvimento Rural e Biociências, né? O professor ele vai nos falar sobre o uso do imperfeito, do indicativo nas produções do português língua segunda, em falantes da província de Niassa, em Moçambique, né? Para quem não conhece, a província do Niassa localiza-se na região norte de Moçambique e faz fronteira com a Tanzânia, né? É a província que tem o nosso maior lago, né? O Lago Niassa. Então, professor Oscar, seja bem-vindo ao Unilab, seja bem-vindo ao nosso encontro. É uma alegria tê-lo neste encontro, neste chamado Matabicho Linguístico Pedagógico. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor. Muito Eu que agradeço bastante pelo convite formulado. Normalmente, eu conheci o professor Timbano já há bastante tempo, não no contexto físico, mas pelas suas obras, seus artigos. Sempre apaixonei-me do que escreve, porque faz parte também daquilo que é a minha linha de pesquisa na sociolinguística, principalmente na língua portuguesa e o contato dessa língua portuguesa com as outras línguas. Muito bem, E muito bem. Me deixe apresentar também o nosso convidado, o Catauala, que está conosco. Seja bem-vindo, Catauala. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho aos nossos participantes aqui, aos nossos ouvintes. Olá, muito bom dia. Eu também sou do Niassa. Estive uma boa, larga temporada trabalhando com Oscar. Oscar como docente e eu era técnico de recursos humanos. E depois aconteceu o que aconteceu. Tive uma bolsa de estudos para aqui, para fazer um mestrado em recursos humanos. E perdi-me, acabei ficando por aqui e não voltei mais a Moçambique. Mas Mas levo sempre, assim, tenho um contacto permanente diário com o Oscar e outros companheiros da Unirovuma e todos os dias estamos em contacto. Me vão informando de como vão as coisas lá na casa, entre aspas, e quando me disse que hoje teria uma conferência, tá, também apontei-me para assistir, participar e assistir. então seja Muito, bem-vindo, Catauala, seja muito bem-vindo. obrigado. Então, passemos a palavra para o professor Oscar. Ele vai fazer uma breve apresentação da sua mini biografia
e depois vai nos brindar com o tema proposto para o dia de hoje. Então, professor, nós vamos sair da tela principal e fica o professor Oscar cuidando de nos oferecer o seu saber. Por favor, professor Oscar, fique à vontade. Obrigado, professor. Como dizia, eu sou Oscar Rosário Jorge Daniel, sou natural da província de Niassa, distrito do Lago, que é o maior lago do país, e sou docente na Universidade de Rovuma. Antes era Universidade Pedagógica, entrei cá como docente da Universidade Pedagógica e houve uma reestruturação para a Universidade de Rovuma. Cá sou docente nas disciplinas de Sociolinguística, Psicolinguística, Linguística Geral 1 e 2. Leciono também método de estudo e investigação científica e técnica de expressão em língua portuguesa nos outros cursos que não são cursos de língua portuguesa. E, para além disso, tenho lecionado também estágio pedagógico e didática de português, língua estrangeira, assim como didática de línguas band, nos cursos de ensino à distância. Formei-me em Linguística de Português pela Universidade de Coimbra, em Portugal, no doutoramento. Fiz o mestrado em Ensino de Português na Universidade Pedagógica, em Maputo, e fiz a licenciatura em Linguística e Literatura na Universidade Eduardo Mondlane. E quanto à área de pesquisa, eu, como antes tinha iniciado a falar, interessa-me tanto em línguas em contato, principalmente a língua portuguesa e as outras línguas banto. Também interessa-me, estou apaixonado no ensino bilíngue e também sobre a aprendizagem da leitura e escrita nas classes iniciais. Então, são as áreas que tanto me apaixonam e é lá onde faço as minhas pesquisas. E cá na Universidade de Rovuma, para além da lecionação, sou chefe do departamento de Letras e Ciências Sociais, em que inclui os cursos de língua portuguesa, inglesa. Antes tínhamos a filosofia, mas descontinuou, e o curso de ensino de História. E faço parte do núcleo de pesquisa, que é no PES, e também fora da universidade, sou membro do Centro de Pesquisa e Promoção Social de Niassa e faço parte também do Clube de Escritores e Amigos de Niassa, que chamamos de CEPAN, em que faço algumas leituras dos textos produzidos por nossos escritores e para a sua publicação. Então, é um pouco disto quanto é o meu perfil acadêmico. E hoje, pelo convite do professor Timbano, junto da Universidade Unilab, venho para poder apresentar um pouco daquilo que a pesquisa tem feito sobre a língua portuguesa cá, que é o uso do imperfeito e do indicativo nas produções de português língua segunda de falantes da província de Niassa. Quando apresentei esse tema, o professor Timbane tinha me proposto para que também pudesse trabalhar neste tema no contexto da Zambésia, na província de Zambésia. Segundo o professor, referia que existem alguns distritos também que trazem as mesmas características e acabamos
falando com colegas da Unilicum para ver se façamos uma pesquisa conjunta para poder verificar quais são os distritos da província de Zambésia que falam nesta vertente. Neste momento falamos da província de Niassa, como referiu o professor Tembana. A província de Niassa localiza-se a norte do país, de Moçambique, e faz fronteiras com Cabo Delgado, Nampula, dentro do país, e faz fronteiras com a Tanzânia e Malawi. E a província de Niassa temos cerca de 5 línguas, para além da língua portuguesa. Nós cá temos o Chinyanja, temos o Tiao, temos o Emáqua com 2 variantes, que é Xirima e Metó, falar de maior parte dos distritos dessa província, porque temos 16 distritos cá em Niassa. E temos o Xingon, que é falado no distrito do Lago, Sanga e alguns distritos como Maua, mas com um número muito reduzido de falantes. Então, a proposta é o uso do imperfeito e do indicativo nas produções de português língua segunda de falantes da província de Niassa, cá em Moçambique. A estrutura da nossa apresentação será essa contextualização, questões de investigação, hipóteses, referencial teórico, metodologia, constituição do corpus, apresentação e análise de dados e, por fim, as considerações finais. Quanto à contextualização, primeiro refiro que a língua portuguesa, em Moçambique no geral, é aprendida como a língua segunda, principalmente através da escola, e essa língua é usada em várias situações de interação cotidiana. E o português falado em Moçambique normalmente apresenta muitas diferenças em relação ao português europeu, principalmente neste contexto das interações cotidianas. Isso em todo Moçambique, mas em particular na província de Niassa, nós encontramos o que hoje pretendemos fazer a apresentação dessa nossa pesquisa. Passando para o slide seguinte, professor. Como dizia, na província de Niassa nós encontramos o uso frequente de formas de imperfeito do indicativo em contextos onde se esperaria o pretérito perfeito simples. Por exemplo, é frequente ouvir um falante cá na província de Niassa a dizer ia para a tua casa, num sentido que seria fui à tua casa. Ou pode-se ouvir em conversas informais, perdi o jogo, num contexto que ele quis dizer perdi o jogo. Estão aí a jogar, depois de repente diz, epa, perdi o jogo, num sentido que ele quis dizer perdi o jogo. Então, neste contexto, nós nos admiramos, procuramos fazer algumas questões para verificar o que está por detrás do uso de formas do imperfeito e do indicativo no lugar do pretérito perfeito simples. Será que as línguas banto faladas na província de Niassa, que anteriormente acabei citando, constituem como língua primeira para esses falantes, pode ter alguma influência neste fenômeno? Se é que sim, quais as características protótipo das estruturas temporais e aspectuais dessas línguas que diferem das de outras línguas banto faladas em Moçambique? Porque se nós passamos por outras províncias, dificilmente ouvimos essas formas de falar. E como hipótese, propusemos que o uso de formas do imperfeito e do indicativo no português, ao invés do pretérito perfeito simples, deve-se ao fato de as línguas banto apresentaram a localização
do passado tripartido, que temos um passado recente, um passado médio e passado remoto, diferentemente do que podemos encontrar no português, que é o perfeito, o imperfeito e mais que perfeito. Então, não há essa correspondência. As línguas bantus normalmente têm um passado que é recente, médio e o remoto, que não coincide, não corresponde com o passado do português europeu, que é imperfeito, imperfeito e mais que perfeito. E, para além disso, levantamos também a outra hipótese, que a diferença que se verifica entre as línguas bantu revela que mesmo línguas aparentadas podem ter diferentes maneiras de representar o tempo na estrutura da forma verbal. Nós sabemos que as línguas bantu têm alguma coisa, têm alguma estrutura idêntica, semelhante, mas num contexto do aspecto ou tempos verbais, normalmente existe uma estrutura diferente de uma língua para outra. E no outro slide, professor. E nós socorremos desses autores, Mateus et al., Cunha e Sintra, Ngunga, Langa, Figueiredo, Bernardi, entre outros autores que falam sobre aspectos e tempos verbais, tanto na língua portuguesa, assim como nas línguas bantu. E quanto à metodologia, a nossa pesquisa baseou-se numa pesquisa descritiva, em que nós fomos observando a realidade do que acontece com os nossos falantes. Normalmente fomos recolhendo as informações em vários lugares, principalmente fomos buscando as informações nos bancos, principalmente quando é um período em que o funcionário público recebe os seus ordenados. Cá encontramos que no fim do mês há muita fila, né? Há filas enormes nos bancos e é lá onde os funcionários públicos se concentram. E nós passamos sempre por lá, encontramos as pessoas a falar e fomos colhendo as informações. Outras informações fomos colhendo também nos bares, em que as pessoas estão lá a conviver, vão falando normalmente. Outras informações fomos colhendo no estádio, onde cá nessa, normalmente, principalmente aqui em Lixinga, o futebol carrega muita gente. Muita gente tem ido ao campo e é de lá onde também fomos buscando as informações. E outras informações eram nos convívios normais, em que as pessoas se concentram. Principalmente aqui temos pessoas que sentam a jogar, nós chamamos de bao. Bao, na Zona Sul, chama de enxova. E as pessoas sentam, tem um jogo outros abrem aqui por baixo algumas covas que vão fazer o jogo, outros usam uma madeira e abrem lá alguns buracos e tem alguns dados que vão jogando. E nós chamamos aqui de bao, no sul de Moçambique chamam de enxova. E lá quando sentam, há sempre uma conversa, há aquela discussão e fomos buscando essas informações e analisamos, procurando classificar, explicar, interpretar essas informações. Para além disso, temos também as pesquisas bibliográficas, como dissemos anteriormente no nosso referencial teórico, fomos buscando essas informações, e o método de observação, como referimos anteriormente, onde fomos buscar as informações de forma oral. E de referir que o grupo normalmente foi num contexto de pessoas com níveis acadêmicos diferenciados, né? Alguns já têm um nível superior, mas por serem falantes da língua materna, o Chinyanja, o Chiao, normalmente fomos encontrar que tem uma fossilização dentro dessas pessoas.
Como é que foi constituído o nosso corpus? Nós, quando fizemos o levantamento, tivemos 114 enunciados, que esses foram selecionados 25. Nós fomos buscando apenas aqueles enunciados que não há uma repetitividade do verbo, né? Nós selecionamos os enunciados que têm único verbo. Por exemplo, os 114, há enunciados com verbos repetitivos. Então, os 25 enunciados que nós selecionamos são aqueles que apresentam único verbo, não num contexto repetitivo. Se o verbo é falar, então não temos mais outro enunciado que tenha o verbo falar. Pode ser comer, pode ser andar, assim somente. Então, selecionamos os 25 enunciados que vão num contexto para o uso nesse nosso trabalho. E esses 25 enunciados normalmente apresentam as formas de imperfeito no lugar do pretérito perfeito simples. E quanto à nossa análise de dados, nós partimos deste enunciado, o enunciado 6, que vendias aquele peixe, normalmente num contexto em que se esperava que a pessoa dissesse, vendeste aquele peixe. Então, por termos visto que Ngunga refere que existe este contexto em Chinyanja e Chiao, nós trabalhamos mais com a língua Chinyanja, que é a língua que é a nossa L1, e conhecemos melhor a língua para a tal interpretação. Em Chinyanja, se nós pegarmos esse enunciado, vendias aquele peixe, seria uma gulisha em Chombaijai. E aqui nós temos o verbo vender, que é kugulisha, como referi logo aqui por baixo, kugula em Chinyanja é comprar, kugula. Kugula é comprar, kugulisha é vender, né? Se nós temos o tsa lá em frente, já não é comprar, mas sim é vender. Então, em Chinyanja nós temos o verbo aí já flexionado, o que é a marca do sujeito, o ma é a marca do imperfeito em Chinyanja, e temos gulissa, que é o próprio verbo o vender, de gulissa. Então, neste contexto, se nós fizermos essa transcrição, uma tradução de vendias aquele peixe para uma gulissa, é uma frase gramatical em Chinyanja. Não se pode dizer uma gulissa em Chombaijai. Esta frase é a gramatical em Chinyanja. Mas nós temos aí o ma como a marca do imperfeito, lá em Chinyanja. Então, a tendência é, se diz vendias e uma gulissa, se fizermos uma tradução, verificamos que aí o uso da marca do imperfeito, logo a frase é a gramatical. Podemos passar para a slide seguinte, professor. Então, como é que passa para a gramaticalidade dessa frase? É a colocação do tu entre nós. O tu, normalmente, em português, podíamos referir como um verbo auxiliar, mas que é estar. Estavas a vender uma togulissa. Quando se diz uma togulissa, é que, independentemente de ser num pretérito imperfeito, mas tem que ter o tal verbo auxiliar, no contexto do português diríamos verbo auxiliar, mas aí nós temos a marca tu, que em português diríamos está, né? Porque este de tu é está no português, porque pode usar, por exemplo, no presente. Ndito gulissa. Quando você diz ndito gulissa, usando o to, está a dizer que estou a vender.
Dito Gulissa, estou a vender. E o to vem como um auxiliar de uma ação que está a decorrer naquele momento. E no pretérito imperfeito também seria num contexto em que a ação estava a decorrer naquele momento e não como nós referimos o pretérito imperfeito como uma ação que acontecia, que era frequente, mas em Chinyanja temos o to para indicar que estava. Então, o matou Gulissa Nchombaijai, então fica como estavas a vender aquele peixe. Então, é essa marca que possa influenciar no pretérito imperfeito. Podemos passar para o outro slide. Então, nós temos aqui o passado. Normalmente, como tem se dito, nós temos o passado, que é um passado remoto, um passado recente e um passado médio. Em Chinyanja, quando se diz o Agulissa, nós temos o A, que vem do A, que indica o passado. Tanto a seguir como os outros exemplos, nós temos o A num contexto do passado. Podíamos substituir nda Gulissa, eu, o nda, como ndi. Ndi, eu, ine, nda. O A que aí aparece é um A do passado. E temos o W que aí aparece, é do U, de tu, né, do sujeito, mas porque temos a seguir uma vogal que indica o passado, normalmente não se pode usar o U. Então, temos o W para poder colocar o Agulissa. Então, o W, o primeiro, indica o sujeito, o A seguir indica o passado e temos o Gulissa como o verbo vender. Então, é um passado, quando se diz o Agulissa Nchombaijai, quando diz o Agulissa Nchombaijai, já o verbo dá indicação que essa ação decorreu hoje. E você não vai dizer o Agulissa Nchombaijai referindo o ontem ou antes de ontem. O Agulissa Nchombaijai é lelo. Lelo é hoje, né? Lelo é hoje. Então, o verbo em si já dá indicação que essa ação decorreu hoje. Foi um passado de hoje. Como o Ngunga sempre refere que nas nossas línguas banto, nós temos dois passados. Há um passado de hoje e há um passado de antes de hoje. Então, quando se diz o Agulissa, é de vender, vendeu, só pode ser hoje. Esse o Agulissa é hoje. Não pode ser o Agulissa ontem ou antes de ontem, não. O hoje é o Agulissa. O Agulissa Nchombaijai só pode ser hoje. Então, o advérbio lelo só vem mais para poder enfatizar a ação. Porque o verbo em si já deu a indicação que essa ação decorreu hoje. Então, o lelo de hoje, como um advérbio de tempo, dá indicação que essa ação decorreu hoje, só para vir enfatizar. Então, a seguir nós temos o da Gulissa, já temos o da. Aí a seguir, o da. Este da, como referimos, já é uma marca de um passado que pode ser que não é um passado de hoje, é um passado de antes de hoje, para dar a indicação da. O da Gulissa Nchombaijai. Então, quando se diz o da Gulissa Nchombaijai, só pode ser, não pode ser hoje, só pode ser uma ação que decorreu antes de hoje. Então, por isso, tem o da, para dar a indicação de um passado que não é o passado de hoje. Foi um passado antes de hoje. Pode ser ontem. Então, temos o da. Por isso, há uma diferença entre a primeira frase e a segunda. A primeira não temos o da, porque dá a indicação que foi hoje a ação.
E na segunda frase, a presença do dá já dá indicação que essa ação não decorreu hoje, decorreu antes de hoje. Então, por isso, temos como um passado médio. O da gulisha também já é julo. Julo só para poder dar a indicação do onde. Para, como dizíamos, os advérbios de tempo vêm mais para poder enfatizar a ação indicada pelo verbo. E temos a seguir, aqui normalmente, professor, a diferença que existe entre o passado médio e este é que existe uma acentuação no dá, para dar indicação que essa ação não decorreu antes. O da guliça, se diz o da guliça, normalmente em outras literaturas, como Dengunga, normalmente ele acentua, tem um acento aqui no A, não tem um alongamento do A. Nós colocamos um alongamento do A num contexto que as línguas banto não apresentam a tal acentuação, mas sim existe um alongamento da vogal. Então, a diferença que existe entre o passado médio e o passado remoto é este de acentuação do alongamento da vogal. O da guliça, quando diz o da guliça, não pode ser o ontem, mas sim só pode ser um passado já distante, um passado remoto. O da guliça, só pode ser jana ou jagajata. Jana, dizemos que antes de ontem, ou foi no mês passado, ou foi na semana passada. Então, temos essa diferenciação. Todos esses verbos estão no passado, mas esses passados não estão a corresponder com o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Não, que é da língua portuguesa. Mas todos esses estão no passado, que este passado podemos considerar de um passado, se fôssemos num contexto da língua portuguesa, diríamos que todos esses estão num pretérito perfeito, porque estão a dar uma indicação de uma ação que aconteceu e terminou. Mas que essa ação que aconteceu e terminou pode ter acontecido hoje mesmo, num passado de hoje, pode ter acontecido num passado de antes de hoje e num passado mais remoto, que é o que dá esses exemplos. Podemos passar para um outro exemplo, professor, que é num contexto de comer. Nós temos aí dia menos o A, né? Como dizíamos, o W indica o sujeito, o A indica o passado e dia indica comer, que é o verbo cudia. Cudia é comer, em Chinhante. Então, nós temos wadia. Wadia é onde? É num contexto de dizer comeu tudo ou comeste tudo. Wadia é onde? Comeste tudo. Então, é num contexto de hoje. Aqui pode-se dizer wadia é onde? Terminar aí a frase, mas também pode-se enfatizar wadia é onde ele num contexto de comeste tudo hoje. Então, temos aí um passado recente, alguma coisa que aconteceu hoje. Mas, se colocamos o da, como referíamos anteriormente, o da é hoje. O da é hoje não pode ser do hoje, mas sim o da é hoje, que é um passado que foi um passado de antes de hoje. Pode ser ontem. O da é hoje. Só pode ser ontem, que é julo. E muitas das vezes temos, num contexto dessa questão, temos aqui o julo lijali. Julo é ontem. E lijali num contexto de mais ênfase. Afinal, aquele ontem você tinha comido tudo, né? O lijali é da indicação do ontem mesmo, para dar mais ênfase. Afinal, você ontem, ontem, você tinha comido tudo. Então, temos também um passado remoto que dá uma acentuação. O dadia é onde?
não pode ser onde? Udaja é onde? É diferente de Udaja. Udaja e Udaja. Esse, o passado, o remoto, já tem uma acentuação aí, já tem um alongamento da vogal. Udaja é onde? Só pode ser Jana. Jana, que é antes de ontem, ou foi semana passada, ou mês passado, ou no ano passado. Tinha comido tudo, né? Então, é neste contexto que nós temos esses exemplos da língua Chinyanja. Trouxemos, como dizíamos, trouxemos a língua Chinyanja num contexto do conhecimento que temos dessa língua, mas não há muita diferença com o Tiao, as duas línguas que são faladas aqui, e encontramos que os que têm esse, cometem podemos considerar uma irregularidade do uso do imperfeito do indicativo no contexto que são mais os falantes do Chinyanja e do Tiao. É diferente com os falantes do Emáqua, independentemente de viveram cá. Só pode alguns serem influenciados porque estão no mesmo contexto linguístico dos falantes de Tiao e o Chinyanja. E em contexto de considerações finais, referimos que as línguas banto apresentam a localização passado tripartido, como referimos, do recente, médio e remoto, o que não corresponde às formas verbais do passado em português europeu, que é do perfeito, o imperfeito e mais que perfeito. E depois, professor, dissemos assante, mas depois colocamos lá o corpus, né, dos 25. Como dizíamos, a frase 1 e a frase 2 já tínhamos apresentado lá. Ias para a tua casa ao invés de fui à tua casa. É normal ouvir, perdi o jogo. Ei, perdi o jogo. Num contexto que ele acaba de jogar e perdeu. Ao invés de dizer perdi o jogo, logo ele diz perdi o jogo. Ou não conhecias, ao invés de dizer não conheces. Né? Num contexto de uma apresentação entre conheces fulano X? Não. Não conhecias. Em vez de dizer, ou num lugar que queria dizer não conheces o fulano X, não conhecias. Né? Ou pode-se ouvir me esquecia, sabe? Você faz lembrar dele de alguma coisa. Como é que é aquele meu livro? Desculpa, me esquecia, sabe? Ao invés de dizer esqueci-me, sabe? Ou já falamos do comias, tudo, que foi apresentado, vendias do peixe. Eu chegava onde? Ao invés de dizer eu cheguei onde? É possível você perguntar, está desde quando cá em Xing? Eu chegava onde? Ao invés de dizer eu cheguei onde? Né? Ou possível ouvir já nos esquecia. Ao invés de dizer já nos esqueceu. Afinal, já não liga. Ao invés de dizer já não liga. Ou possível, não ligava, né? Para mim. Ao invés de dizer que não liga para mim. Então, temos mais outras frases a seguir. Mas jogavas bem. Isso é possível ouvir num contexto desse jogo de chuva. A pessoa perdeu. Mas o outro acaba dizendo, mas jogavas bem, em vez de dizer que, mas jogaste bem. Né? Ou, ela falava-te isso, ao invés de, ela falou-te isto. Estão aí em conversa, depois, num contexto de questionar. E outro aspecto que o professor aqui, talvez, futuramente, precisa de fazer também um outro estudo, é que os falantes dessas línguas, quando querem fazer alguma questão, usam com uma frequência a segunda pessoa do singular. Né? O tu, usam mais o tu, independentemente da idade ou do respeito que tenha com a pessoa. Por exemplo, num contexto do meu irmão mais novo, provavelmente, ou sempre, há de ouvir a falar isto. Né?
Não falaste isto comigo, mano. Num contexto que devia ter um respeito. Não falou isso. Mas quando há uma questão, há sempre tendência de uso da segunda pessoa do singular. Talvez isso passemos para uma outra pesquisa para verificar o que está por detrás desse aspecto. Será que é pela aproximação ou o fato porque as próprias línguas bantu já têm essa diferenciação entre o tu, você, o senhor e mais. E provável também temos escutado deixe de juro. Juro não te vias. Para dizer juro não te vi. Né? Ou procuravas aonde? Em vez de onde é que procuraste. Ou num contexto que nós falamos normalmente, procuraste aonde? Né? Mas em vez de procuraste, diz procuravas. Ou conseguias. Porque está a tentar ver alguma coisa e quer saber se o indivíduo conseguiu ou não, ou a dúvida, conseguias, num lugar que ele quis dizer, ou quis saber se a pessoa conseguiu. Podia ser, conseguiste, ou conseguiu, tendo em conta o grau da proximidade com a pessoa. Ou, em outros contextos, acompanhamos essa situação. Escondi aí, ou num lugar que diz, escondeu aí. A pessoa sempre fala, escondi aí. Eu tinha, até não usa dessa forma. Escondi aí. Ao invés de dizer, escondeu aí. Te burlava. Escuta sempre nesse contexto. Te burlava. Ao invés de burlote, né? Ou num contexto em que os amigos se encontraram, já há bastante tempo que não se via, há de vir a proferir enunciado desta forma. Sumias muito. Ao invés de sumiste muito. Né? Sumias muito. Num lugar de sumiste muito. Levava sim, ao invés de levou sim. Né? Levou sim. Há de dizer, ele levava sim. Mas é uma ação que aconteceu e terminou. Ele levou. Ou assustavas, né? Ao invés de procurar saber, assustaste, né? Ou perdiam bem, num contexto de jogo. Perdiam bem, em vez de dizer, perderam bem, né? Mesmo que o perder nunca se perde bem. Brincava com ele. É frequente ouvir isso no contexto nosso, cara. Brincava com ele, ao invés de brinquei com ele. Né? Eu brinquei com ele já faz tempo. Eu brincava com ele já faz tempo. E em outro contexto, mas como corrias? Né? Para querer saber, ou num contexto de uma admiração, mas como correste? Né? Mas há de ver, mas como corrias? Em vez de, mas como correste? Ou me emprestava onde? Ou em vez de emprestou-me onde? Subias com ele? Subias com ele? Ou subiste com ele? Normalmente, ou estava num autocarro, nós chamamos aqui de chapa, né? Chapa 100, e a tendência, ou estavam a descer, a ver, subias com ele? Subias quantas vezes? Ou se foi de uma forma de frequência? Ao invés de querer procurar saber se subiu com ele. Podia dizer, subiste com ele? Ao invés de subias com ele. Ou batizava, ao invés de dizer batizou. Ou adivinhavas bem, ao invés de dizer, ou num contexto que quis dizer, adivinhaste bem. Então, professora, era mesmo isso que gostaria de partilhar nesse matabicho linguístico, daquilo que tem acontecido aqui na província de Niassa, principalmente cá na cidade de Lixinga e alguns distritos onde é frequente o uso do Yao e o Chinhanja. Obrigado. Professor, muito obrigado. A gente agradece esse momento de compartilha dos saberes, da sua pesquisa. Sempre dá
uma vontade, né, de termos rapidamente, quem sabe, uma gramática que efetivamente espelhe a nossa realidade. Os professores em sala de aula têm sido muito rígidos com relação à forma como os alunos escrevem. E em alguns momentos os professores não têm em conta essas realidades que o professor Oscar está apresentando nessa pesquisa. Uma das coisas muito interessantes, professor Oscar, é o fato de que a língua, o tempo todo, está em constante variação. E essa variação não é uma variação que ocorre de forma artificial. É uma variação normal, né? De qualquer que seja a língua. Neste caso, aqui se vê o contato entre o Xinhanja e a língua portuguesa, né? Os falantes de Xinhanja estão em contato com falantes da língua portuguesa, estão em contato com as duas línguas e uma influenciando a outra. Neste caso do estudo do professor Oscar, é a língua Xinhanja influenciando a língua portuguesa. Então, o que nós temos a fazer, professor Oscar, é avançar com esses estudos. E eu te parabenizo, professor Oscar, pelo trabalho de olhar para esses fenômenos, porque, conforme o professor sabe, em Moçambique não temos ainda uma gramática da nossa variedade. Nós ainda dependemos de uma gramática que vem de Portugal. É essa gramática com uma norma diferente, com uma forma de uso diferente, que nós, os professores moçambicanos, incutimos nos alunos. Uma realidade diferente daquela que se vive no local, no espaço local. Eu acho que, como dizia o William Labov, naquele livro Padrões Sociolinguísticos, né, William Labov, nós consideramos o nosso mestre na sociolinguística, ele dizia que é inútil estudar a língua fora do seu contexto, né? Portanto, trazer uma gramática de Portugal para utilizar em contexto de Moçambique sempre vai criar um problema, né? É por isso que nós temos reprovações, né? Os professores se fazem de falantes de português de Portugal, colocam entre aspas, né? Eles fingem que falam como em Portugal. Eles fingem que imitam uma norma que é portuguesa, enquanto na verdade não conseguem fazer isso. Os lapsos estão lá porque também fazem parte da comunidade de fato. Então, professor, eu quero te parabenizar pela pesquisa. Nós ainda temos mais uns 7 minutinhos aqui. Eu vou aproveitar e fazer algumas perguntas. E se o colega Catawala também tiver alguma pergunta, vai fazer. Está se juntando a nós aqui o Abdurrahman, provavelmente ele também vai querer dizer alguma coisa, né, com relação à nossa pesquisa. Então, a minha primeira pergunta, depois eu passo a palavra aos colegas Abdurrahman, o Catawala, para que também, se tiverem alguma pergunta, possam fazer. A minha pergunta primeira seria a seguinte: professor, será que olhou as questões da escolaridade das pessoas que produziam esses 114 enunciados? Qual é o nível de escolaridade deles? Será que o nível de escolaridade conta? Será que os acadêmicos, aqueles que têm nível superior, professor Oscar, será que eles fazem os mesmos erros ou não chamo erro, tá? Me desculpe, não quero chamar de erro. É uma variedade, né? Eu deixo claro essa questão aí para ficar bem claro aos ouvintes, aos nossos alunos aqui que estão nos assistindo. Não se trata de erro, trata-se apenas de um modo do uso da língua portuguesa em contexto da variedade do nuance, né? Porque não existe falares corretos e falares incorretos. Só existe variedade. Em sociolinguística, nós não admitimos o erro, admitimos a variedade, né? Porque existe uma só língua,
Dentro dessa língua encontramos variedades. O português brasileiro é uma variedade. O português angolano é uma outra variedade. O português guinense é uma outra variedade. Timorense, moçambicana e por aí em diante são variedades da língua portuguesa. Então, esses alunos aqui, ou essas pessoas que constroem essas frases do imperfeito, tratando-as como do pretérito perfeito, não estão errados, apenas estão aplicando uma variedade que se construiu naquele contexto. Então, a minha pergunta é, professor Oscar, será que não é a questão da escolaridade? Não entra em jogo, professor Oscar? Professor, não. Como eu dizia logo no princípio, a escolaridade não está em jogo. O que existe é uma fossilização. Porque os falantes que são dessa língua chinyanja e a língua chiao, que têm estruturas similares, encontramos que, independentemente de serem acadêmicos, alguns foram nossos estudantes, já são professores lá nas escolas, e quando visitamos, usam dessas mesmas formas. Como eu dizia, mesmo no final do mês, quando vêm para cá para levantar os seus ordenados, estão lá nas filas dos bancos, à espera, aquelas conversas todas, você escuta isso e começa a te admirar, mas este foi meu estudante, é um licenciado, é um professor, né? Mas fala, diferentemente de um falante, por exemplo, da língua imácua, mas aquele que é Nhanja, aquele que é o Iau, independentemente de ter um nível superior ou não, e é uma fossilização, professor. Já existe isso na mente. E torna difícil porque até ao dar aulas, quando nós assistimos algumas aulas lá, escutamos assim a falar e acabamos só registrando daquilo que ele apresenta. Então, o nível de escolaridade não conta, porque ele não muda, independentemente de ter estudado, né? Para mim, talvez, se estivesse por muito tempo cá, talvez ia me ouvir sempre também ao meu falar dessa forma, mas saí muito cedo de cá, fui viver para Maputo, estudei lá, comecei a trabalhar lá. Então, há aspectos que normalmente não foram facilitados, né, para mim. Mas temos encontrado situações dessas, independentemente do nível acadêmico que a pessoa se encontra. Mas, sendo falar, é como acontece, às vezes mesmo para mim mesmo, tenho de vez em quando trocado. Por exemplo, nós, os falantes de Chinyanja, é como Nhungwe. Chinyanja e Nhungwe existe uma similaridade. Trocamos sempre o ele e ele, né? Se o professor verificar nos primeiros slides que eu tinha enviado na conferência, eu tinha colocado lero em vez de lelo, né? Então, há sempre essa troca entre o ele e o ele. E isso é uma fossilização também, independentemente do nível acadêmico que a pessoa tenha, mas existe uma fossilização neste contexto. Para dizer que é uma variedade, assim como dizia o professor Timban, é uma variedade, e dentro da língua portuguesa, falar de Moçambique, temos várias formas de falar dentro do próprio Moçambique. Aqui em Niassa, estamos a dizer, o que eu estou aqui a apresentar é só uma parte de Niassa, e não é todos os distritos da província de Niassa. Se nós formos para Marupa, onde temos o Xirima, não se fala dessa forma. Mas se vamos a Sanga, Metangula, Lago, aqui mesmo em Lixinga, em alguns bairros de Lixinga, acompanhamos essa situação. Então, se fizermos, neste contexto, questionar a sua L1, há de ver que é o Chiao ou o Chinyanja, que são essas duas línguas que influenciam no português falado cá na província de Niassa. Então, professor, a questão da interferência é que está aparecendo em evidência. Isso é resultado de ter aprendido Chinyanja primeiro e depois aprende
a língua portuguesa em segundo lugar. Talvez isso mostre que a língua primeira ela vai ter maior evidência nas outras línguas que você for aprender, né? É isso. Acho que não é por acaso que nós temos, por exemplo, esse sotaque diferente dos brasileiros, Sim, diferente sim. dos angolanos, diferente dos portugueses, justamente porque como aprendemos alguma língua banto, eu aprendi Xangana primeiro, só depois é que aprendi português. Então, no caso dos informantes aqui também, aprenderam Xinhanja primeiro, só depois é que aprenderam português. Então, aquela língua Xinhanja, ela vai criar um impacto. Quer dizer que o que vem sendo aprendido depois, como segunda língua, terceira, vai depender daquela primeira língua. Não é isso, Pois. professor? Sim, sim, Não é é isso? isso. E depois a pessoa acaba transportando a estrutura da sua L1, da sua língua primeira, Sim. para a língua portuguesa, que será a língua segunda ou terceira, como se pode referenciar. Muito bem, muito bem. Outra questão, acho que os outros colegas já não estão aí. Outra questão com relação ao próprio uso do imperfeito. Quando um falante de português em contexto de Niassa, um falante de português, quando ele constrói uma frase no imperfeito, na ideia dessa pessoa, está construindo uma frase no pretérito Perfeito. perfeito. Isso. Então, significa que não existe o pretérito imperfeito na língua chinhanja? Não existe. Em Chinhanja existe o pretérito imperfeito, né? Mas é Talvez uma consideremos escolha. assim. Sim, É aquele morfema, coloca-se o morfema má. Quando nós temos o morfema má, está a dar a indicação do imperfeito, de um aspecto imperfetivo, né? De uma ação que decorria. Por exemplo, eu posso dizer, ndimadja, se eu digo ndimadja, esse má, o ndi é do sujeito, que sou eu, sim. ndi, primeira pessoa, má, que é do imperfeito, já, de comer. Então, se eu digo ndimadja, é que eu comia. Estou a referir como um pretérito imperfeito. É uma ação que estava a decorrer. Por exemplo, eu posso dizer, quando o professor Timbani chegou, e na Ndimadja Nshima, eu estava a comer, né? Neste contexto. Né? Sim, sim. Existe. Mas o problema é neste contexto da existência desse passado repartido aqui, né? Tripartido, que ele coloca numa situação de uma ação que decorreu no passado. Ele pode colocá-lo como um pretérito imperfeito, ou para ele não interessa, o que interessa é o passado. Né? É o passado na língua portuguesa e não tem esse conhecimento da existência de um pretérito perfeito, um pretérito imperfeito, e um pretérito mais que perfeito na língua portuguesa. Para ele, foi buscar aquele pretérito imperfeito e está a usar. Mas na língua chinhanja, temos o pretérito imperfeito, temos esse aspecto imperfetivo, né? Da colocação, e existe a marcação do má, como um morfema má, que dá indicação de um aspecto imperfetivo. A presença daquele advérbio ali, só para terminar, a presença daquele advérbio, Sr. Oscar, aquele advérbio que fica no final, aquele advérbio de tempo, que sempre fica reforçando, ele não tem uma função de, talvez, reforçar o tempo verbal do verbo, porque eu vejo que em vários exemplos ali, acho que os exemplos estão aqui, então já vou aproveitar logo me recorrer aos exemplos. Estão lá no começo, lá, professor. Eu já vou mostrar aqui. Ops. Estão aqui no começo, aqui. No comecinho. Acho que é aqui no começo. Não, é um pouquinho mais para baixo. Esses aqui. Lelo, Njulo, Jana. O caso desses aqui, professor, eles não têm como função reforçar o verbo aqui, o tempo verbal aqui. Só queria compreender isso, porque
às vezes nós não precisamos desse advérbio em português. Em português nem precisamos de ficar repetindo. Mas nesta língua aqui, essa língua obriga que haja sempre um advérbio que reforça. Nesses exemplos aqui, onde O tem primeiro, o segundo e o terceiro. Isso. Sim, sim. Como eu dizia na apresentação, Sim. o primeiro verbo, por exemplo, o aguliça, o próprio verbo, a flexão em si já dá indicação de que essa ação decorreu hoje, é um passado de hoje. Sim. Mas, num contexto da colocação do advérbio de tempo, é só mais para dar ênfase daquilo que quer se referir do hoje. Por exemplo, no contexto do segundo, o da goliça só pode ser um passado antes de hoje. E não pode dizer o da goliça lelo, não é possível. Mas sim o da goliça, ou onde, ou antes de onde, o da goliça. E quando temos o da goliça, só pode ser uma ação que aconteceu antes, né? Também um passado que não é de hoje, é um passado que aconteceu já há bastante tempo, que pode ser antes de ontem, pode ser semana passada ou mês passado. Esse é o último, né? Quando já temos uma acentuação no da. O da goliça pode ser o ano passado, o da goliça pode ser o mês passado, pode ser semana passada. Então, os advérbios dão mesmo apenas para poder enfatizar e não propriamente para dar indicação do tempo. É mais para enfatizar, porque o próprio verbo já tem uma flexão, já dá uma informação que essa ação aconteceu hoje, essa ação aconteceu antes de hoje, como no segundo e o terceiro exemplo, professor. Muito obrigado, professor. Agradecemos muito pela sua participação. Sempre é uma alegria ter um colega que apresenta estudos de pesquisas. Eu tenho dito o seguinte, professor Oscar, as pesquisas não é para ficar nas gavetas. O lugar das pesquisas é no público. É preciso que nós conheçamos o que os outros estão desenvolvendo. É preciso sabermos o que os outros estão fazendo, o que estão aprofundando. Isso é muito importante para o crescimento da ciência. Então, eu fico muito feliz pelo seu aceito para participar deste nosso Matabicho Linguístico Pedagógico e Literário, né? Agradecemos muito em nome da Unilab, em nome também do projeto Matabicho Linguístico Pedagógico. Sempre é uma alegria ter um colega que apresenta uma pesquisa, que traz os resultados da pesquisa. Eu desejo muitos sucessos aí nas suas lutas. Eu sei que as lutas são grandes, não é fácil, né? Mas porque pesquisa não dá dinheiro, né? As pesquisas que nós fazemos em linguística não nos fazem ricos, né? Nós fazemos pelo nosso profissionalismo apenas, não ganhamos dinheiro com os resultados. Mas eu creio que no futuro isso possa mudar. Mas o mais importante é que possamos contribuir, fazermos a nossa parte. Então, quero pedir as suas últimas palavras, professor, para que possamos encerrar. Muito obrigado, professor. Quero te dar um tempo para que possa deixar as suas últimas palavras. Tá bom. Eu agradeço bastante e reforçar mesmo nessa situação das grandes lutas que temos enfrentado cá. Como dizia o professor, dificilmente se pensa em patrocinar as pesquisas ligadas à área de línguas. E eu tenho dito muitas das vezes que, independentemente ou num contexto em que as pessoas estão a pensar nas engenharias, todos esses engenheiros falam a língua. Sim. E tem que usar a língua para a comunicação. Tem que usar a língua para tudo. Mas nunca se dá esse poderio à língua, né? Mas vamos trabalhando, vamos pesquisando, vamos publicando. E essa pesquisa, professor, se recorda, eu não submeti para
para a publicação, porque ainda o professor tinha dado algum trabalho para verificar na província de Zambésia, existem alguns distritos que falam da mesma forma. Se os colegas demoraram, porque eu queria fazer um estudo amplo, se demoraram, eu posso organizar e enviar só Sim. nesse contexto da província de Niassa, e futuramente, se autorizar, podemos encaixar naquilo que acontece nas outras províncias, principalmente na província da Zambésia. E, por fim, agradecer pela essa oportunidade e aceitamos essa correspondência sempre e possivelmente possamos fazer trabalhos em conjunto cá na universidade e a Universidade Unilab, e estamos de mãos abertas para fazer trabalhos conjuntos, porque todos lutamos para o mesmo fim e isso é importante. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Oscar. Abdulrahman, quer falar alguma coisa? Quer nos saudar? Quer dizer alguma coisa? O seu microfone, liga o microfone, Abdul. Sim, desculpa. Por acaso não tinha ligado. Sim, eu queria parabenizar, não é, ao meu companheiro, amigo, pela coragem que ele tem de apresentar um tema tão complexo como esse e eu diria, multidimensional. Falo assim porque este é um problema que nós... Até porque não é um problema, uma constatação que isso verifica-se em todo o país que tem línguas. Se nós formos a ver, mesmo em Portugal, para quem está para a zona norte, não é? Tem uma forma de comunicação diferente para quem está na zona sul. Mesmo no Brasil, eu tenho muitos amigos que estão na zona norte, não é? Aliás, em alguns estados que falam um pouco mais rápido, não é? E outros não, não é? Não é? Então, isto agora cai na África, em particular em Moçambique, não é? Nota-se este fenômeno, digamos, porque para quem está na zona norte, não é? E estiver a falar e alguém que está na zona sul também estiver a se comunicar, é fácil distinguir que este é da zona sul, este é da zona norte. Eu acho que estes aspectos, não é, tem a ver muito com... Pronto, aqui estamos a falar de fossilização, sim, mas também tem... e isso acaba aparecendo por causa da cultura, por causa da zona onde a pessoa cresceu. Por exemplo, eu sou de Cabo Delgado, não é? Ibo. Alguém que fala português, não é? E fala de várias formas, eu noto que eu cresci em Nampula, não é? Eu sei que este é da Zona Norte e de Cabo Delgado. Tem uma forma de fala, parecer que está a cantar, e também tem esses da forma imperfeita, como aqui acabou de dizer. Nota-se que pronto, tem esta forma de falar. Mas isto é muito mais pela cultura onde a pessoa cresceu, não é? Que é este aspecto que não é fácil combater. Nós todos gostaríamos que a língua fosse única, o sotaque fosse o mesmo para todos, mas que isto é possível. E é sempre bom trazer esses aspectos para nós percebermos melhor quando estamos em vários contextos, não é? Por exemplo, eu sou docente, né? E tenho tido vários estudantes e que tenho notado estes aspectos. Epá, parabéns ao professor Oscar. Estou aqui mesmo para parabenizar, trazer-nos mais pesquisas idênticas, parabenizar os organizadores e pronto, estamos aqui também para podermos contribuir. E parabéns a todos. Obrigado, Abdulrahman. Obrigado. Sim. Agradecemos muito. Professor Oscar, agradecemos muito pela sua participação. Saiba, professor, que o trabalho que está realizando
ele é muito útil, não apenas para Moçambique, para a nossa lusofonia, no seu amplo espectro, né? Está claro de que não podemos ter uma única língua, aliás, uma única variedade, né? Porque os nossos contextos são bem específicos, né? O português brasileiro, aqui citado pelo Abdul Rahman, já mostra que é outro contexto. Nós temos uma só língua, é a língua portuguesa. Dentro dela encontramos variedades. E essas variedades é que fazem com que a língua seja um espaço democrático, em que temos a diversidade, em que as pessoas falam de diferentes formas, mas todos acabam se entendendo. E o mundo linguístico é esse mesmo. E só assim é que as línguas se tornam línguas vivas, né? Porque elas atendem às realidades sociolinguísticas dos seus falantes, né? Então, muito obrigado, Abdul Rahman, pela sua participação. Agradeço ao outro colega que caiu aqui, né? Ele caiu, parece que saiu correndo para resolver outras coisas. Agradeço a você, né, que está aqui. Um abraço. E acho que em breve, professor Oscar, né, devemos também convidar outros colegas para outros espaços de debate. Isso também é muito importante, né? Organiza aí, me fale, professor Oscar, a gente vai tocar o barco aí. Né? Tá bom, obrigado, professor. Né, junto com a Universidade de Rovuma, eu acho que isso vai ser muito útil e produtivo também. Né? Então, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Abraço. Obrigado, professor.